Conexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é crise política, ética e poder. Compreender o que se passa no Brasil na atual conjuntura exige um grande esforço intelectual, dadas as diversas facetas da crise. Alguns analistas privilegiam a crise econômica, outros dão maior ênfase à crise política. Ainda os que chamam atenção para os componentes social e moral dessa crise. Para outros analistas, são 4 as dimensões da crise: econômica, política, social e moral. Do nosso ponto de vista, fazer um diagnóstico mais completo dessa crise é a melhor forma de superá-la. Esse será exatamente o desafio do programa de hoje. A nossa convidada é a psicanalista Inês Lemos. Muito obrigado, bem-vinda aqui ao programa. Obrigada, Gidolete. Podemos dizer que o Brasil se encontra num divã merecendo um tratamento e cuidados especiais? Vamos pensar que essa crise tem que ser analisada num contexto mais amplo, mesmo porque ela é complexa. Sim. A ponto de vista que você falou, econômico, não tem o que comentar, né? Nós estamos vendo que há uma conjuntura econômica, que houve alguns fracassos, né? Algumas previsões que não ocorreram, mas isso sempre é um dado de quase muitos governos. A senhora diria que seria cíclica? Não, um cíclico seria um determinismo, né? A gente não gosta desse raciocínio. Vamos dizer que não é uma questão que dá para ter uma previsão objetiva, porque envolve vários fatores. Agora, essa crise que está aí chama mais atenção, primeiro, está instalada uma crise política, né? Que é uma briga partidária, que isso aí é visível e que seria desnecessário a gente trabalhar. A briga partidária seria entre quem com quem? O PT está isolado, né? A chamada oposição hoje, junto o PMDB e o PSDB, né? As chamadas forças da elite, né, da direita, dos partidos que sempre dominaram o cenário político, contra um partido novo, que é o PT, que vem com um slogan de trabalhar uma desigualdade social. Mas a questão é maior, eu diria psíquica. Por quê? Porque ao mexer em imaginários cristalizados, né? Há um imaginário social de posse, de privatização, de uma lógica da mercadoria, do mercado, que tudo vira mercadoria. Nessa lógica, haveria também, digamos, uma certa oposição a uma maior redistribuição de renda no país? Isso, pois é, isso que eu estou te falando. Vamos pegar o Bolsa Família como um exemplo que foi muito usado nas últimas eleições. Há um mal-estar em relação ao Bolsa Família. Aí eu te pergunto, eu sou filha de fazendeiro, né? Meu pai era um latifundiário do sertão paulista. Meu avô era um coronel de Minas que foi para São Paulo e comprou as terras lá e dividiu entre os filhos. Mas não era uma grande propriedade improdutiva, não, né? Não, vamos dizer, uma fazenda de um porte médio para grande, mas eu cresci ouvindo o significante, era Banco do Brasil. Significava o quê? Que tinha o Bolsa Boi. Eu sou filha do Bolsa Boi. Que a Bolsa para o agronegócio sempre existiu. Quer dizer, para o grande empresário sempre existiu. Agora que é um recurso de transferência de renda, que é para dar condições, beneficiar, até tem saneamento básico, porque eu acho que essa briga a gente deve ampliá-la nesse sentido. É uma briga psíquica e cultural, porque ela mexe com paradigmas já estabelecidos aí. Está ferindo a fantasia de posse, a fantasia, entendeu? Do grande proprietário, da privatização, do patrimonialismo, porque, de repente, o Brasil era da Idade Média mesmo, né? A empregada doméstica ainda tem trabalho escravo. Então, essa lógica da exploração, ela estava estabelecida.
Então, a partir do momento que rompe com essa lógica, né, que hoje a rodoviária não é mais um privilégio, é que o Milton Santos falava, o brasileiro não gosta de direitos, ele gosta de privilégios, é bem diferente. Ninguém está indo para a rua para defender interesses, ninguém está indo para a rua para acabar com a corrupção. É uma briga, né, tendenciosa, porque se fosse para acabar com a corrupção, eu ia ficar felicíssima, porque a corrupção não é só do governo, ela está instalada na sociedade como um todo, tanto no setor público, no setor privado, quanto no executivo, no legislativo. Perfeito, mas quando a gente admite, e na verdade, como a presidente disse, que a corrupção é uma velha senhora, ou então que o Brasil conhece a corrupção desde o seu descobrimento. Ao fazer isso, não estaríamos banalizando a corrupção, que é, digamos, como diria o Monteiro Lobato no passado, a saúva que destrói o Brasil? Quando você fala banalização, eu estou entendendo assim, que ele está dando uma desculpa, né? Claro. Sempre existiu, então vamos admitir. Agora não tem nada de novo. Essa é uma briga que eu não gostaria de me meter muito, porque é o seguinte, realmente a corrupção não é um bebê, como o Fernando Henrique disse, e é uma velha senhora, sim, mas todos estão implicados, isso não tem como, né? Eu não estou aqui para defender, né, partidos, eu estou aqui para analisar a cultura brasileira, como ela está exercendo, como que ela está manifestando o seu mal-estar diante desse momento corrupção histórico. Ou da crise em geral? Das formas de governo que vieram se estabelecendo, onde aquelas pessoas que tinham os seus status estabelecidos, tal, se sentiram invadidos, né? Seria uma reação para manter o status quo. Isso, o que fala, os de cima estão com medo de amanhã se confundirem com os de baixo. Então, ela fere essa ordem simbólica patrimonialista, né, do clientelista, da acumulação, do lucro, clientelista, porque se fosse para uma briga para combater a corrupção, nós podemos falar que então é uma briga ética, está lutando pela ética. Agora eu te pergunto, se você anda um pouquinho em Belo Horizonte, principalmente no horário de almoço, onde os colégios estão trocando de turno, o que você mais vê? Fila dupla, você abre o jornal, você vê empresários pagando, né, propinas, não é? A crise não é a crise da propina na Petrobras para salvar o filho do guarda. Perfeito. Enfim. No segundo bloco, nós voltamos se a crise também tem um componente social e um componente moral. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta ao nosso tema crise política, ética e poder. No primeiro bloco nós situamos a crise do ponto de vista econômico e também a crise do ponto de vista político. Já deixamos no ar se essa crise também tem um componente social e refiro-me aqui exatamente à revitalização das manifestações populares, sociais e populares, de 13 e 15 de março últimos. É interessante porque Freud tem um texto que é o mal-estar na civilização. Mal-estar é toda vez que há uma economia pulsional, uma restrição, vamos simplificar, né, para o telespectador, é uma restrição no desejo, na pulsão, uma frustração. Então, há de convir que nesses últimos 12 anos aí, vamos dizer, vamos acreditar que o PT fez alguma redistribuição de renda, uma transferência de renda e melhorou a vida de uma parte da população. Quem ganhou não quer perder. O mal-estar é quando há perda, né, que nós psicanalistas chamamos perda de gozo. Né? Nós estamos numa zona de conforto e vem uma crise ameaçando
o pouco que eu conquistei. Então há uma perda generalizada, porque se perde lucro de um lado e se perde, Sim. digamos, Então, determinados recursos, não como a tenha Bolsa Família do dúvida outro. Né? que estamos todos preocupadíssimos e ansiosos para ver o que vai se suceder. Mas a questão que eu chamo é, será que todos estão envolvidos com essa preocupação, né? É com o país ou estão interessados, tipo assim, estão mexendo no meu queijo, né? Ou já mexeram e eu quero meu queijo de volta, né? Essa que é a minha preocupação. Porque se for para ir para a rua para reivindicar uma sociedade mais justa, mais igualitária, porque a desigualdade, ela não é interessante para ninguém. Perfeito. Ela gera violência, ela não exige saneamento básico. Por que a Europa, nós gostamos de ir à Europa? Mesmo que os países não estejam avançando economicamente, há um avanço cultural que nos deixa numa situação, né, maravilhado, né? Então, esse crescimento social, ele ia, por sua vez, puxar um crescimento intelectual, uma melhor escolaridade, né? Mas as classes C e D que subiram, a nova classe média que subiu, não está na rua também reivindicando em função da crise? Acredito, eu não fiz nenhum estudo para ver qual que é o segmento que melhor está representado, né? Tanto é que eles falam, é um movimento da elite. Mas, uma vez que os meios de comunicação estão todos insistindo com a crise, e aí há um interesse por trás, né? Que nós sabemos que a mídia, que a imprensa não é imparcial, há interesses grandes, né, que não cabe a nós, eu não tenho uma pesquisa fecunda para falar aqui, mas há uma massa de manobra, há uma população aí... Mas seria só manipulação? Não, isso que eu estou te falando. Só que, claro que não, isso que eu acabei de falar, ela está ameaçada e ela está temerosa de ter essa perda econômica que foi, né, ajudado ela a conquistar. Porque isso é importante. Perfeito. Nós não interessamos esse olhar um pouco, como que fala? Que a mãe de dar o peixe, né? Ensinar a pescar. Nós estamos querendo que esse cidadão se implique na sua questão. Sim, tem uma promoção social. Ele que vai conquistar essa oportunidade. Claro. O Bolsa Família é só um empurrãozinho, ninguém vai ficar eterno. Não, e, sobretudo, é um investimento nos jovens, para que os jovens, filhos das pessoas que ganham essa assistência, possam, pela educação, promover-se socialmente. Eu acho que a lógica não é paternalista, que eu queria falar. Né? É uma lógica de implicação e de exigir responsabilidade para o cidadão. Agora eu te pergunto, esse cidadão que não teve a oportunidade de ser inserido no mercado de trabalho, que não teve a oportunidade de acesso à educação, que vive num gueto de exclusão, né? Porque a ética é quando um segmento, né, é mais privilegiado que outro. Então, a questão do racismo, né? Você vê que a nossa população, parece que 83%, segundo o censo do IBGE, é de negros. E há ainda um olhar excludente, né? Nós temos aí fazendeiros que ainda cometem, outros empresários, que trabalham escravo. Então, esse mal-estar tem aí um caldeirão. Eu acho que é a primeira vez que o Brasil, igual você falou, está indo para o divã, né? Vários segmentos. Mas seria também um mal-estar ético, moral? Ah, sim. Aí você toca numa questão cultural, né? Desde lá das capitanias hereditárias, não é isso? Eu sou amigo do rei, portanto, eu tenho direito, o QI, né? Quem indica, lembra? Para você arrumar, eu lembro quando eu vim, né? Que eu vim do interior de São Paulo para morar em Belo Horizonte e aqui eu queria arrumar emprego estudando, tinha um sonho de independência. E todo mundo falava, você tem algum deputado conhecido, né? Então, essa lógica do patrimonialista, de privilégios, ela está sendo rompida. Há uma ruptura aí. E essa mudança de paradigma que nós devemos insistir.
A ética é fundamental. Se tiver todo mundo preocupado com a ética, significa que nós vamos ter, né, menos gente querendo empregada doméstica sem pagar carteira, interessado nessa distribuição de renda. Mas não há também uma frustração com o PT, que sempre foi o partido que fez o discurso da ética e que agora, estando no poder exatamente, num certo sentido, traiu muitos apoiadores e também uma parte da população em função do não compromisso ético. Pelo menos eu estou me referindo aqui ao Mensalão, que já foi julgado pelo Supremo. E aí, veja, temos que admitir que esse julgamento foi procedente do ponto de vista. Não haveria essa frustração, professor? Concordo com você. Só acho que não foi ético ter julgado só o do PT. Sim, claro, mas eu acho que... Tem o Mensalão Mineiro, o Mensalão do DEM. Mas a sua pergunta é muito interessante, porque Freud dá uma contribuição importante. É claro que o PT derrapou, né, na questão ética, mas aí o que o Freud fala, olha, há 3 profissões impossíveis de serem cumpridas plenamente, satisfatoriamente. Quais seriam? Governar, educar e analisar, né? Um processo de análise. Vamos ficar no governar, né? Perfeito. Porque há um conjunto de interesses e os cidadãos estão envolvidos, são pessoas. A política, né, é um olhar sobre a polis a cidade, é um conjunto de pessoas, é uma coletividade. E não há um código ético universal. Né? Ele é subjetivo. Então, já esbarra, pode ser o partido com anjos, haverá problema. Agora, a pergunta é, o que a maioria quer, né? Perfeito. Essa, você já está me dando a dica do terceiro bloco, que será a saída da crise. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos ao terceiro bloco. Nós estamos trabalhando a crise política, ética e poder. Já trabalhamos no primeiro bloco a crise econômica e crise política. No segundo bloco, nós nos referimos à possível crise social e a crise também da natureza ética. Deixamos no ar a saída desse terceiro, que era exatamente como pensar a saída da crise nessa sua perspectiva freudiana. Primeiro, a psicanálise não gosta dessa lógica da perfeição, né, da completude, da cura, vamos dizer, né? É tudo uma aposta. Agora, em se tratando de uma comunidade, né, um país é uma comunidade. Claro. O caminho ideal, né, é trabalhar numa perspectiva mais de combater a desigualdade, de construir um pacto social. A inclusão social? A inclusão social. Os políticos abandonarem essa perspectiva individualista, de competição, de vaidades, porque ali, gente, eu acho que eles esquecem que foram eleitos para cuidar do bem público, né? E ficam ali se digladiando numa fogueira de vaidades, por isso que daí é chamada cultura do narcisismo. Então, é interessante, quando você fala de ética, tem que contextualizar, porque ética no Brasil de hoje, né, no momento de uma sociedade altamente consumista, ela já traz no bojo seu fracasso. É um paradoxo, é um desafio. Porque os pais, por exemplo, né, nas escolas, eles não querem, eu já ouvi isso, trabalhando com pais, com professores, né, fazendo palestra. Eu não quero que o meu filho fique estudando cidadania, ele está aqui para ter conteúdos e para passar no vestibular. Então, é uma sociedade muito individualista e voltada para o mercado. Não é do projeto de felicidade dessa sociedade olhar sobre o outro, porque o ética inclui o outro, a alteridade, né? O altruísmo, né? Solidariedade, claro, né? Claro. Então, já está na contramão. Ainda na perspectiva psicanalística, o Brasil estaria reclamando a presença de um símbolo fálico. Haveria, digamos, um componente machista nessa crise?
Agora você me pegou, né? Eu acho que essa é uma leitura que poucas pessoas fazem. Se nós formos trabalhar com o imaginário social, né, o coronelismo no Brasil é coisa de pouco tempo. É claro que a política é um espaço privilegiado dos homens, né, machista. Não tenha dúvida que tem um viés machista muito forte. Então, a resistência a Dilma, para além da questão econômica e a falta de habilidade dela política, tem a questão machista, sim, cultural, eu acredito. A senhora diria que a sociedade brasileira foi mais tolerante a um operário do que está sendo tolerante com uma mulher? Ela é tão preconceituosa quanto o pobre contra a mulher, né? Essa questão de gênero, é um preconceito, ele é mais amplo, né? Você vê aí a homofobia, etc. Mas, em relação... O Lula sempre foi muito criticado, tem piadinhas porque ele era operário, quebrou, né, perdeu um dedo. A gente viu aí nas passeatas camisetas com a mãozinha, né, faltando um dedo, né, fazendo chacota, porque a classe economicamente dominante, que sempre dominou o cenário político brasileiro, né, o agronegócio, os empresários, eles não estão preparados não foram educados com esse olhar mais amplo. Então, quando a Dilma assume o poder, é uma mulher que veio na esteira, né, do Lula, e é uma mulher, então, na ordem simbólica, ela ocupa o lugar do forte. Porque o macho, né, é o homem que é o forte. A mulher, no imaginário, né, não estou falando no campo real, é o fraco. Né? Não teria sido o momento exatamente da mudança, a alternância de poderes? A alternância de poder, às vezes, não é a solução, porque a alternância não é alternativa, né? Mas você está perguntando para... Sim, porque a sociedade ficou dividida no meio, se você pegar os resultados eleitorais, 3 milhões de votos, comparadas com as vitórias anteriores, é relativamente pequeno. Então, você tem uma sociedade dividida no meio, que me parece que também, além da relação entre os partidos, situação e oposição, há também uma certa divisão, ainda reflexo da campanha eleitoral. Qual o peso disso, digamos, na crise política? Na crise. Eu acho que houve uma insistência, né, nesse discurso que a eleição foi muito acirrada, e isso daí foi para fomentar, claro, né, os interesses... Mas é só um discurso ou é uma realidade? Os dados eleitorais... Mas e se fosse o contrário? Todos têm que aceitar... Você teria dúvida que o povo não estava da rua? Não sei, eu acho que apoiadores da Dilma? Nós não podemos colocar a democracia em risco, claro, né? Seria um golpe, porque senão hoje faz a classe A, ou B ou C, faz amanhã é a classe C que está descontente, que vai para a rua. Quer dizer, eu acho que, primeiro, há de se respeitar a democracia. Claro. Só 30 anos de democracia e vamos fortalecer em vez de fracassar. Pois então, e eu acho que ir para a rua para pedir impeachment sem ter, juridicamente, parece que não tem nada, né, por enquanto. Não vou entrar nesse mérito, não sou juiz, né, nem promotor, nem procurador-geral da República. Sim, mas não é desejável e não há razões para isso, por enquanto. Então, eu acho que a questão aí é que eu fico chateada, né, que eu fico preocupada, porque se fosse uma crise ética e de corrupção, todos estavam querendo resolver essa corrupção que está instalada na sociedade. Ninguém queria sonegar impostos, né? Pedir recibo para declaração de imposto de renda, né? Fazer fila dupla, subornar um guarda para não pagar multa. Então, esse jeitinho brasileiro, né? Que o Roberto D'Amato chamou, você sabe com quem você está falando? É um apego, é isso que eu chamei, uma fantasia fálica de posse, desse lugar de privilegiado. Eu não quero abrir mão disso. Perfeito. Né? Professora, queria agradecer a sua presença aqui, né?
e pelos seus esclarecimentos e também pelo seu entusiasmo na reflexão, na perspectiva freudiana, para nós analisarmos a crise. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha e nos prestigia, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem. Obrigada também. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.